Boa tarde a todos. Estamos aqui mais um dia na Feitec. Hoje estamos aqui num episódio do IECast sobre inovação. Meu nome é Pedro Boff, sou estudante do Instituto Educacional, estou aqui com meu amigo João Victor Rodrigues. E para falar sobre esse tema, trouxemos aqui uma especialista. Por favor, se apresente. Olá, é um prazer estar aqui no IECast. Eu sou Márcia Capelari, sou professora na Atitudes Educação, diretora do Instituto Aliança Empresarial e também já tive o prazer de trabalhar um momento numa disciplina do terceiro ano do IE, que foi muito legal, e eu lancei um desafio e eu vi o quanto o IE está preparado para atender ao tema do empreendedorismo e da inovação. Vamos começar com uma pergunta. Tu acha que existe alguma forma de eu ter certeza que a minha ideia de startup, a minha ideia empreendedora é realmente boa, ela tem um futuro? Primeiro, eu costumo dizer que quando a gente tem uma ideia, a gente costuma se apaixonar por aquela ideia. E parece que se qualquer pessoa falar mal daquela ideia, é como se estivesse falando mal de um filho nosso. E a gente precisa ter cuidado, porque a gente empreender não necessariamente precisa eu ter um CNPJ, mas eu preciso falar sobre ter um comportamento de resolver um problema. Isto é empreender. E eu posso empreender no meu CPF ou em um CNPJ. Um CNPJ que seja meu, ou eu posso empreender no CNPJ de outra pessoa. Muitas pessoas chamam isso de intraempreendedorismo. E para eu saber se esta minha ideia, ela resolve um problema ou não, nós lá dentro do Instituto Aliança Empresarial, nós trabalhamos uma metodologia de 5 semanas. Então, para a gente passar por um método que nós chamamos com a Semente Negócios, que é a empresa que faz o trabalho conosco de consultoria, para que a gente possa viabilizar a ideia em 5 semanas. Se ela não for possível de ser testada em 5 semanas, muito provavelmente a gente não vai conseguir, não é uma excelente ideia ou já existe alguma coisa no mercado. Então a gente fez e buscou essa metodologia, até mesmo já rodamos uma turma com o Sebrae, que aí a gente olha para isso, para que a gente tenha mais assertividade quando a gente vai investir numa ideia. Então tem como, quando você tem uma ideia, o método mais certo de se fazer é você entrevistar pessoas. Entrevistar pessoas. Quando você pensa, tem um problema, normalmente você conversa com outra pessoa que também tem esse mesmo problema. Não é? Realmente. Porque eu tenho um problema, vou conversar com quem não tem aquele tipo de problema. Não vou pedir uma consultoria, uma mentoria para quem não passou por esse tipo de problema. Ela não vai saber me explicar. A solução vem de quem tem a dor, né? Tanto é que na área de empreendedorismo, no ambiente de negócios, a gente fala a dor do mercado. A dor é o problema. Então, se você vai falar sobre uma questão de inclusão da mulher no mercado de trabalho, quem tem essa dor somos nós mulheres, né? Se você vai falar sobre deficiência auditiva, sobre qualquer outro tipo que necessita de um apelo especial para que o ambiente de trabalho tenha condições de assegurar o acolhimento desta pessoa, quem sabe é quem necessita deste trabalho, deste serviço. Então, se o teu negócio, a tua ideia resolve um problema, você vai conversar com quem tem aquela dor, com quem tem aquele problema e perguntar para a pessoa, olha, se existisse uma solução que funcionasse de tal forma, você compraria? Tu acredita que seria uma forma de já incluir, uma forma de inclusão assim na área do empreendedorismo? Depende o que tu chama de inclusão. Inclusão poderiam ser cotas financeiras, cotas raciais. Tá falando de pessoas. Sim, no quesito, soluções de problemas.
Sim, essa é uma grande pauta, inclusive é uma das ODSs, né, que a gente trabalha, que é a equidade e inclusão. A gente busca a igualdade de gênero, né? A gente fala também da questão racial, da irradiação da pobreza. Tudo isso, quando a gente trata desse assunto, nós estamos olhando para uma inclusão, né? Porque, olha só, a gente nunca para pensar. Mas, olha, eu vou trazer de novo o exemplo da mulher. Uma coisa é a dificuldade da mulher na inserção de um mercado de trabalho. A outra coisa, eu sou uma mulher cis branca. Outra coisa é uma mulher cis negra. Ela começa de um lugar diferente da onde eu comecei, né? Agora, pega uma mulher negra e pobre, uma mulher branca e pobre. Elas saem de lugares diferentes. Por isso, eu particularmente, eu não acredito em igualdade. Eu acredito em equidade, que cada um tenha um olhar específico daquilo que precisa para, de fato, vir ao mercado, competir de forma justa com aquilo que é o empreendedorismo e a inovação. Eu vejo muitas pessoas jovens, acho que a questão da equidade também passa por diversidade de idade. A gente não pode atribuir aos jovens a responsabilidade de resolver os problemas que nós velhos não resolvemos até hoje, mas a importância das pessoas mais maduras criarem soluções em conjunto com as pessoas mais jovens, né? Esse jogo, porque em mesa de iguais, resultados diferentes. A gente precisa ter pessoas que pensem diferentes, não apenas sejam de cores diferentes, de gênero diferente, mas que elas pensem diferentes. E eu, no meu trabalho, no meu dia a dia, até mesmo em sala de aula, eu costumo dizer, me questionem, mas com respeito. E se você discordar, tudo bem discordar, mas traga contribuições que superem as que eu tenho. Para isso você precisa ler, precisa estudar, precisa sair do TikTok, né? Conhecimento prévio, tem que ter um conhecimento, você precisa se apropriar daquilo que você está falando, né? Não pode ser algo raso. Você quer ser bom em quê? Empreender não é uma moda, não deveria. A gente deveria entender que o empreendedorismo passa primeiro na minha identidade. É eu saber de onde eu vim, quem eu sou, respeitar a minha história. Essa sou eu. E não vai ter dinheiro que vai me tirar o meu DNA. Eu sei de onde eu vim, eu respeito minha família, eu nasci no interior, vendo uma mãe que trabalhou muito na roça para eu poder estar aqui. Então, primeiro a identidade. Segundo é ter um caminho, é saber para onde que a gente está indo. Isso é empreender. Tu precisa determinar para onde tu vai, porque senão surge um monte de ideias e a gente sai do foco. O terceiro, não adianta eu saber quem eu sou, saber onde eu quero ir, mas eu não saber me comunicar. Se eu não sei traduzir aquilo que eu sei fazer, ninguém compra. Eu preciso saber me comunicar. E o quarto, que é muito importante, eu sempre faço nos meus dedos, e quando eu olho para o quarto, eu olho o dedo da aliança, é com quem eu me aliancio. Quem são os amigos que vocês estão andando? São as pessoas que puxam para cima ou as pessoas que estão puxando a régua para baixo? Daqui 5, 10 anos, aonde você vai estar e aonde os amigos de vocês vão estar? Aqueles que vão tirar chacota porque tu ficou estudando? Então, eu tenho muito claro na minha cabeça que eu me rodeio das 5 melhores pessoas. E se eu for a mais inteligente na mesa, eu saio correndo. É sinal que eu estou perdendo. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Exatamente. E aí, você é a média das 5 pessoas que tu mais convive. Chega a assustar, né? Com quem que você está convivendo? Então, eu cuido muito isso. Ter uma disciplina para que isso aconteça, né? Tem pessoas que a gente não tem escolha, às vezes tem que conviver com pai, mãe, com tio, com parentes, ok. Agora, as pessoas que eu posso escolher, que fazem sentido no meu desenvolvimento profissional, por exemplo,
que eu sei que eu quero ter uma vida, uma competência empreendedora, eu escolho pessoas como Erasmo, como Antônio, como essas pessoas que estão na Aliança, elas me ensinam muito todos os dias. É um MBA, eu estou todo dia bebendo da fonte que eles trazem e eu fico à escuta deles, porque eu sou uma eterna aprendiz. A hora que eu parar de aprender é porque daí eu morri, né? Então acho que a gente precisa se abrir mais e, independente da idade, aprender a aprender um com os outros. E o último detalhe do caminho empreendedor, que eu entendo que é bem importante, o que tu fez hoje que te destacou de todos os colegas que você tem? Mas um pouquinho mais. Você acordou um pouquinho mais cedo, tomou um bom café, fez academia, meditou, leu. O que tu fez de diferente que os outros não estão fazendo? Esse pouquinho mais que você fizer hoje, se tu fizer todos os dias, no final do ano, você está léguas na frente. Então isso é uma competência que ela é uma competência que a gente herda do empreendedorismo. Eu herdei do empreendedorismo muito isso. E herdei de muitas dores, porque eu vim de uma família muito pobre. Então eu sempre tive muitos sonhos. Nada veio pronto. E ao mesmo tempo eu tive que aprender a trabalhar com frustrações. Então hoje o quanto a gente está preparado para trabalhar as frustrações e o quanto a gente persiste, né? Eu vejo que falta às vezes a persistência. E aí eu fui conhecer Medellín e, em se tratando de resiliência, Medellín é fantástico nesse exemplo. Eu me lembro que eu saí de Medellín com uma frase na minha cabeça, assim: a resiliência é um ato de frequência e repetição. Então, o empreendedorismo é a mesma coisa. Se deu certo alguma coisa lá na Comuna 13, lá em Medellín, que era uma periferia tomada pelas drogas, de pessoas passando necessidades, deu certo lá, por que não pode dar certo aqui no Brasil? Por que a gente não pode copiar as boas práticas de outros países que estão fazendo dar certo? Bem, eu acho que essa foi uma resposta simplesmente incrível. Sensacional. Sensacional a resposta. E é algo que a gente vê que a aliança proporciona bastante, né? Esse entrosamento com as pessoas, essa discussão de ideias. Parece que é como se vocês, a aliança, tivesse facilitado totalmente o processo. Algo absurdo, assim, que a gente nunca imaginaria lá atrás. Legal. E, bem, infelizmente a gente daqui a pouco vai ter que fechar, a gente está com um tempo curto. Uma última pergunta, para fechar com chave de ouro: como você imagina Passo Fundo, o Rio Grande do Sul, o Brasil, daqui a 10, 20 anos no quesito empreendedorismo, startups, inovação? Eu imagino o celeiro da eficiência energética. Eu tenho certeza, nós somos um país extremamente rico e nós vamos estar oferecendo para o mundo uma energia e recursos, né? Como um solo que vai ter condição de produção sem emitir gases de efeito estufa, né? Diminuindo e neutralizando a questão do carbono. Eu imagino que as startups que vão nascer e que já estão nascendo, já nascem com essa identidade de cuidado com o nosso planeta. E o Brasil, por ser rico nesses recursos naturais, a gente vai ser um grande fornecedor deste ambiente próspero para a inovação. Mas também eu acredito que a gente precisa acelerar para chegar em 10 anos e ter maior inclusão social, trabalhar com economia criativa, e vai de coisas básicas: aprender a separar o lixo, aprender a fazer a economia circular, né? Dar o destino correto para os resíduos, entender que a natureza ela pode não ser infinita, mas nós somos finitos.
e bebemos desta natureza, estamos destruindo esta natureza, né, que é infinita de coisas, de naturezas, de forças, de vitaminas, de ar, e quem está destruindo somos nós. Então, os novos empreendedores da vez, eu acredito que estão vindo com esse olhar de impacto, de maior governança, de maior equidade, de mais responsabilidade social e, sem dúvida, não acredito em nenhum negócio que não se transforme em nota fiscal. A gente precisa falar também bastante de dinheiro, mas de um dinheiro responsável, de um dinheiro que não venha, né, de usurpar pessoas e também, né, de abusar o trabalho escravo. Acho que a gente tem muito a capacidade de trabalhar em equipe. O brasileiro, nós como seres brasileiros, nós temos a condição de trabalhar de forma colaborativa e co-criar soluções. Somos muito criativos. Muito obrigado. Obrigada. Prazer imenso ter você aqui no IECast. Obrigado a todos que assistiram. Acompanhe os novos vídeos, os novos lançamentos, para entrevistas mais incríveis como esta. Sensacional foi essa entrevista. Obrigada. Muito obrigado. Que legal. Fico feliz, gente. Um grande abraço. Contem comigo. Vamos mudar o mundo. Vamos lá. Obrigado.